Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dissociação iônica, sobre eletrólitos e, quem sabe, reações em solução aquosa. Então, vamos lá? Bom, os sais, regra geral, são compostos iônicos. Então, aqui representados um cristalzinho de cloreto de sódio, né? Você sabe que você consegue dissolver uma boa quantidade de cloreto de sódio em água. As esferas maiores, na cor verde, representam íons cloreto, são os ânions, e as esferas menores, na cor roxa, representam os íons sódio, que são os cátions. E aqui nós temos o esquema de uma molécula de água, né? O oxigênio mais eletronegativo, então ele tem uma carga parcial negativa, e os hidrogênios com cargas parciais positivas. Ao dissolver esse sal em água, as moléculas de água vão se encarregar de separar os íons e mantê-los separados. Então vai acontecer o processo de solvatação. Repare aqui que em torno do cátion você tem várias moléculas de água que apontam os seus átomos de oxigênio para o cátion. E aqui em torno do ânion você tem várias moléculas de água que apontam seus átomos de hidrogênio para o ânion. Você poderia representar desta forma aqui a equação química. Então você tem cloreto de sódio, que é um sólido. Você dissolve isso em água. E aí você vai ter lá os íons solvatados. Então aqui é aquoso, né? Aquoso simplesmente é porque os íons estão envoltos por moléculas de água. Esse é um processo reversível, né? Se você evaporar o solvente, então você vai obter novamente os cristalzinhos, né? Esse processo, no fundo, é o inverso da formulação de sais. Então vamos comparar o processo de formulação de sais e a dissociação iônica. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, poderia ser, por exemplo, o sal sulfato de ferro 2, também conhecido como sulfato ferroso. Então, deixa eu só retirar essa coisa aqui que está me atrapalhando. Sulfato de ferro 2. Então você sabe já que o cátion é o ferro 2 e o ânion é o sulfato, SO4, 2 menos. Então a fórmula simplesmente é FeSO4. Como é que fica a equação de dissociação iônica? Vou até apagar isso aqui. Você tem que ter uma ideia das cargas de cátions e ânions, né? Então, na dissociação iônica, até vou mudar de cor aqui, você vai ter lá FeSO4, o sal, eu não sei o quão solúvel é isso aqui, possivelmente bastante, e em água, então aqui H2O, você vai ter íons ferro 2 em solução e íons sulfato, são 4, 2 menos. Bom, vamos para o próximo exemplo. Vamos formular, por exemplo, o sulfato férrico ou sulfato de ferro 3. Então você sabe que o cátion no sulfato férrico é o ferro 3. Então aqui tem ferro 3 mais, e o ânion é o sulfato, SO4, 2 menos. Então você pode cruzar aqui essas cargas, digamos assim, e aí você vai ter finalmente a fórmula do sal. Então Fe2SO4 3. Então tá aí a fórmula do sal. Estou pagando aqui as fórmulas dos íons, né, para a gente pensar no processo de dissociação iônica. Então vamos lá, mudar a cor aqui. Então digamos que você tenha lá o sulfato férrico, ou também conhecido como sulfato de ferro 3, então Fe2SO4 3, sólido. Eu não lembro exatamente se isso é bastante solúvel ou pouco solúvel. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, em água, vai produzir, olha só, 2 ferros. 2 ferro aquoso.
Mas qual é a carga? Ó, vem buscar aqui, ó, é o inverso do processo de formulação. Então aqui 3 mais. Mais, você tem 3 sulfatos. Então 3 SO4 aquoso. Qual a carga do sulfato? Se você não lembra, tá aqui, ó, 2 menos. Então, isso é dissociação iônica, né? Quer dizer, os íons já existem no estado sólido e simplesmente eles se separam, se dissociam. E aí a solução passa a ter uma certa condutividade. Então a água tem uma condutividade muito reduzida. Para todos os efeitos, a água é um não eletrólito. Ao dissolver um sal em água, você vai ter um eletrólito. Então, não eletrólitos, você vai ter, por exemplo, pensando aqui em líquidos, né, que nós estamos tratando, não eletrólitos, você vai ter, por exemplo, água. Que mais que eu poderia tratar como não eletrólito? Essa coisa que sempre aparece para me perturbar. Água, etanol, provavelmente glicerina. Então são não eletrólitos. Em outras palavras, não conduzem. Vamos pensar aqui num dispositivo aqui para demonstrar se você tem um eletrólito ou não. Obviamente, eu espero que vocês não tentem fazer isso em casa, especialmente a menos que você faça isso com um LED ao invés de uma lâmpada e uma pilha de 9 volts, por exemplo. Mas enfim, você tem não eletrólito, a lâmpada aqui não acendeu. Isso é só um esquema didático, a lâmpada não acendeu. Se você tem um eletrólito forte, eletrólitos fortes, por exemplo, soluções de sais, soluções, especialmente os sais bastante solúveis, soluções de hidróxidos, como hidróxido de sódio, por exemplo, hidróxido de potássio. Então aqui vai permitir uma boa condução. A lâmpada acende com bastante intensidade, então você tem um eletrólito forte, a solução de um sal bastante solúvel, né, a solução de uma base, ou mesmo a solução de um ácido forte. E se você tem um eletrólito fraco, a lâmpada acende com menor intensidade. Então, eletrólitos fortes, exemplo aqui, você tem soluções de sais, soluções de sais, soluções de ácidos fortes, né? Soluções de ácidos e bases fortes, tipo ácido clorídrico, ácido nítrico, por exemplo, ácido sulfúrico H2SO4, ácido perclórico, bases fortes, NaOH, por exemplo, LiOH e assim por diante. Eletrólitos fracos, vamos pegar aqui ácidos e bases fracas, tipo o ácido acético e a amônia ou o hidróxido de amônio. Então, ácido acético é um ácido fraco e hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, soluções desses dois compostos resultam em eletrólitos fracos. Bom, próxima aula, damos sequência a esse assunto, então até a próxima.